No vídeo de hoje nós vamos mostrar 5 erros de decoração que a gente costuma ver muito por aí. Vai que um deles tem aí na sua casa. Então, fica ligado nesse vídeo que vamos te mostrar que é possível, é fácil acabar com eles e dar aquela cara de casa sofisticada e aconchegante para o seu lar, com soluções simples, mas com muito bom gosto. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte e compartilha com seus amigos, para vocês não perderem nossos novos conteúdos que a gente posta toda sexta-feira. Nós somos Evelyn e Fábio, arquitetos do Ponto Arquitetura. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Como a gente já falou, o tema de hoje são erros na decoração. Mas a gente não vai trazer aqueles erros de projeto que vão te exigir a ajuda de um profissional super especializado para resolver. A gente entende que a grande maioria das pessoas não vai contratar um profissional de arquitetura ou um designer para ajudar na hora de decorar e também a decidir na compra de um móvel, de um tapete, resolver a cor ou a textura de uma parede, entre tantas outras coisas. Então a gente vai te ajudar a identificar esses 5 erros aí na sua casa e trazer soluções bem legais que você mesmo pode aplicar. Bora lá então? Erro 1. Usar texturas ou estampas excessivas nas paredes internas. Geralmente elas estão aplicadas em paredes da sala ou até mesmo do quarto. Aqui a gente pode falar de 3 itens que, quando não são bem pensados, podem ter o efeito contrário que você está esperando. Papel de parede com estampas super chamativas e cores vibrantes, como nesse caso, em que a gente tem um ambiente super clean, leve, com mousse da madeira clara e tons neutros no mobiliário. Apesar de estar super em alta a gente trazer elementos com vegetação ou aqueles que nos remetem à natureza, esse papel de parede tem um fundo preto que pesa muito nessa composição, além dos tigres que infantiliza demais o ambiente. O ideal aqui seria o uso de papel com uma vegetação mais leve, ou então arriscar com esse tipo de papel adesivo que está bem alta. Os papéis de parede são sempre uma boa opção quando você procura trazer uma textura leve para o ambiente, proporcionar aconchego e sofisticação. Mas lembre-se, opte sempre por tons mais neutros e evite as texturas muito chamativas ou então figuras que se repetem muitas vezes. Elas vão se transformar no principal foco desse ambiente e logo você vai cansar delas. Outro erro de textura são os revestimentos 3D muito grandes para o ambiente pequeno, ou que eles não têm nada a ver com o resto do estilo do ambiente. Eles ficam lindos, mas eles precisam ser muito bem pensados para não se tornar um peso na sua decoração. Você pode usar peças grandes, mas precisa fazer uma paginação que se adequa ao espaço que você quer preencher. Por exemplo, nesse caso, foi usado um revestimento com linhas retas. A parede da televisão foi quebrada com um painel que se projeta levemente para frente e possui uma iluminação que brinca com esse revestimento. E ainda foi usado o rack, também no estilo linear, mas com a madeira ele traz um conforto para o ambiente. É sempre importante que você procure uma peça de qualidade, com um bom acabamento e fuja dos fakes. E por último, a gente pode falar das texturas, aquelas que são aplicadas no acabamento de paredes, como por exemplo o grafiato ou as texturas rústicas. Se você gosta de textura como o grafiato, você pode usar, mas procura usar nas paredes externas da sua casa, para destacar uma fachada, por exemplo, ou então na garagem, ou então nos muros da sua casa. E a gente sabe que muitas vezes vocês usam esses artifícios para solucionar um problema na parede, como por exemplo, esconder uma infiltração. Mas tem que se lembrar que isso é apenas um reparo paliativo. O melhor que você faz é solucionar de vez o problema e depois sim aplicar a decoração nela. O mercado hoje oferece boas soluções e bons produtos. Você pode, por exemplo, utilizar o cimento queimado, como nessa imagem, que dá um toque de sofisticação no ambiente e combina facilmente com vários elementos de decoração. Outra solução muito bacana é você usar um revestimento do tipo tijolinho. Existem diversas marcas que vendem esse tipo de revestimento. Além de ficar muito bonito, essa textura traz aconchego para o ambiente. E se você quer usar esse revestimento, mas quer economizar, você pode fazer o tijolinho você mesmo.
é fácil de achar a forma na internet e tem diversos vídeos aqui no YouTube que ensinam o passo a passo para você fazer esse elemento. E você ainda pode finalizar com uma boa pintura. Você pode até brincar com as cores. E se você tem dúvida de como usar, a gente tem um vídeo falando tudo sobre cores na decoração. E eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. E aí na sua casa, você usa a textura nas paredes internas? Deixa aqui nos comentários para nós. Erro 2. Usar soleira em todas as portas internas quando você tem o mesmo piso em todos os ambientes. A soleira, para quem não sabe, é esse acabamento muito comum visto de mármore ou granito, que se coloca na posição da porta. Ela serve para você poder fazer o acabamento quando tem a transição entre dois revestimentos diferentes, para evitar que fique um desnível entre esses dois acabamentos. Também são usados quando você tem um desnível proposital ou então para criar uma barreira, como na entrada de banheiros. A gente sabe que muitos usam esse recurso para diminuir os gastos com revestimento. Quando você tem a transição de um cômodo para outro, podendo mudar a paginação do piso, e isso evita muitos recortes, e é daí que vem a sua popularização. Mas uma boa paginação de piso resolve isso facinho. Então, quando você tem o mesmo piso em todos os ambientes, nada de pôr soleira nas portas. Essa continuidade dá amplitude e evita aquele monte de tonalidades e materiais diferentes. A casa fica muito mais elegante. Você pode até gastar um pouquinho a mais com isso, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender futuramente. Erro 3. Usar arranjos com flores super artificiais. Um grande erro que muitos cometem é na escolha das flores artificiais na decoração. E quando eu falo de flores artificiais, eu estou falando de flores como essa, que de longe dá para perceber que é artificial. Você consegue identificar muito facilmente que essa planta possui uma textura muito estranha, ou então uma coloração nada parecida com as naturais. E isso também vale na hora de comprar os verdinhos. Nesse arranjo, você percebe a repetição da textura e da coloração em todas as folhas. E a forma como está no vaso também não se assemelha em nada com a folhagem natural dessa espécie. Então eu te aconselho a ficar bem longe desses produtos. Procura sempre peças com bom acabamento, que tenham uma textura e uma coloração mais próxima possível do natural. E hoje elas são chamadas de vegetação permanente. Agora, se você puder trocar por plantinhas naturais, melhor ainda. Existem espécies para todos os tipos de ambiente. Com certeza você vai encontrar uma que se adapta ao seu estilo de vida e ao ambiente que você tem. E a gente fez um vídeo falando tudo sobre essa tendência forte de trazer o verde para dentro de casa. E se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá conferir e ficar por dentro dessa nova tendência. Erro 4. Usar composição com estampas muito chamativas. Se você procura sofisticação e elegância nos ambientes da sua casa, fique longe dos itens muito estampados ou com estampas muito chamativas. Isso vale para roupa de cama, cortina, sofá e assim por diante. A gente não está dizendo que você não pode usar estampas na sua decoração, mas precisa tomar cuidado ao dosar essas estampas aí no ambiente. Um bom exemplo aqui é, em vez de usar um sofá estampado, você pode usar um sofá neutro e deixa as estampas para as almofadas, mas nada daquele conjuntinho com um monte de almofada tudo da mesma cor. Aí a gente já começa a entrar num outro erro. Uma composição como essa, com uma almofada, com uma estampa e as outras lisas, mas com as mesmas tonalidades do estampado, vai ficar bem melhor. Outra coisa que você deve se atentar é qual tipo de estampa você está pensando em usar no ambiente. Precisa pensar se ela combina com o estilo de decoração da sua casa. Olha essa composição. Além de termos duas estampas bem chamativas no mesmo espaço e em grandes superfícies, elas não combinam em nada uma com a outra. Papel de parede, todo numa pegada mais romântica, com essas rosas gigantes, que aqui ele sozinho já seria um erro, brigando com o listrado da roupa de cama. Essa mesma roupa de cama no quarto com paredes neutras e uma decoração moderna ficaria ótimo, mas aqui não rola. Olha essa ideia de composição com a roupa de cama listrada. Percebe que não existe exagero? Apesar da estampa ser marcante, ela entra com sutileza e sofisticação na decoração. Erro 5. Usar mobiliário com tamanho desproporcional ao espaço do ambiente que ele compõe.
Mobiliário ou peça de decoração muito maior do que o espaço comporta é mais um erro de decoração que deve ser evitado. Todo mundo gosta de assistir televisão esparramado no sofá, não é mesmo? Mas eu tenho certeza de uma coisa: todo mundo detesta bater o dedo mindinho do pé no mobiliário, seja no sofá ou na estante, enquanto você transita pela sala. Além de não ser funcional, ele acaba afetando visualmente o espaço, deixando ele com uma aparência de ser muito menor do que ele já é. Nesses casos, o ideal é usar sofás menores, dos tipos não retráteis, como esse aqui da imagem. E aqui, para aumentar ainda mais a sensação de amplitude, o arquiteto deixou todos os elementos da parede escura na mesma tonalidade, dando destaque no sofá. E apesar de ter muitos elementos na sala, ela não passa aquela imagem de sala pesada. E você tem algum espaço super apertado e conseguiu resolver com alguma peça de mobiliário super bacana? Deixa a foto nos comentários para nós. E para não perder essa e outras dicas legais, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós postamos vídeos novos toda sexta-feira, então curte e compartilha com seus amigos para que essas dicas cheguem para muito mais pessoas. Viram que com alguns ajustes e um pouquinho de dedicação é possível corrigir esses erros que na prática parecem tão bobos, mas que fazem toda a diferença no visual da sua casa? E aí? Bora pôr a mão na massa? Foi simples, mas com muito bom gosto. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte e compartilha com seus amigos, para vocês não perderem nossos novos conteúdos que nós postamos toda sexta-feira.